A respeito da escatologia bíblica e vamos falar sobre os eventos futuros que está acontecendo. Antes disso, nós queremos agora nesse momento fazer uma oração, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele tem dado a cada um de nós. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento queremos agradecer ao Senhor pela grande oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui, Senhor, aprendemos a Tua Palavra, que o Senhor venha nos orientar, guardar, Senhor, todos os Teus filhos desse mal que está acontecendo sobre o mundo, Senhor, que nós vivemos. Que neste momento, o Teu Espírito Santo tome a primazia desse lugar, Senhor, nos instruindo conforme a Tua vontade, ensinando-nos a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, oriente e abra nossa mente para entendermos a Tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos nessa oportunidade, falar acerca da escatologia bíblica, que são os eventos dos acontecimentos futuros, ou seja, o que irá acontecer, o que está acontecendo e o que já aconteceu, pois a escatologia bíblica ela está dividida em etapas. Ela tem profecias que já foram inauguradas, profecia que está se inaugurando e profecias que ainda irão ser inauguradas. Nós estamos vivenciando isso hoje através das Escrituras Sagradas. Nós queremos nesse momento trazer para o coração dos irmãos esse estudo sobre, em primeira instância, os 3 tipos de morte nas Escrituras. Para depois depois nós vamos estar falando sobre a pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. A pergunta é: será que a igreja passará pela tribulação? Alguns acreditam que sim, outros acreditam que não, e outros acreditam que a igreja passará pela metade da tribulação. Mas qual são a vertente mais coerente na Bíblia Sagrada? O que é que se aproxima mais das verdades dessa teoria ou desses pensamentos que existem acerca do arrebatamento da igreja? Antes disso, nós temos que entender que as Escrituras ela nos apresenta 3 tipos de morte. Existe a morte física. Essa morte física é quando a alma se separa do corpo e passa do mundo visível, que é o que nós estamos vivendo, para o mundo invisível. Esse é o primeiro tipo de morte que a Bíblia fala. É a morte da emancipação do corpo, da alma de um ser humano. Então essa pessoa passa a viver em outro âmbito do mundo, que é chamado do mundo invisível. Então, para aqueles que aceitam a Cristo, ou para os cristãos, essa morte ela é uma ponte, ela é um passaporte, ela é uma interligação. Segundo a Bíblia, quando o crente dorme em Cristo, a Bíblia usa mais o termo dormir do que o termo morrer. Por que dormir? Porque quem dorme um dia vai ser despertado. Por isso que a Bíblia usa o termo dormir. A Bíblia poderia usar o termo morrer, mas quando se relaciona ao crente, a Bíblia fala mais sobre a morte no sentido de dormir, e Deus vai lhe despertar do sono. Jesus Cristo, quando ele foi para ressuscitar Lázaro, ele disse: Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Então, para o crente, a Bíblia usa mais esse termo, dormir ou despertar do sono. Mas para aqueles que morrem sem Cristo, a Bíblia fala de morte, porque quem está dormindo um dia vai ser despertado daquele sono, um dia vai acordar. Então, por isso que para o crente, a morte é apenas um sono, é apenas um momento que o crente está desligado do seu corpo. Porém, a Bíblia diz que quando um crente morre, ele vai diretamente para o paraíso. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Aquele ladrão na cruz,
quando ele estava na cruz, ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, logo se entende por essa expressão que quando o cristão morre, ele vai diretamente para o paraíso, né? 2 Coríntios 5, do 1 ao 8, Paulo vai falar que se esse tabernáculo, se essa casa terrena que foi edificada aqui na terra se desfizer, e Paulo está se referindo à morte, nós temos um edifício lá em cima e eterno no céu. Então, Paulo está se referindo à emancipação do nosso corpo da nossa alma, ou seja, a interligação ou desligamento. Então, isso é chamado de morte física na Bíblia Sagrada, quando uma pessoa, ele sai desse corpo e vai para o mundo espiritual, então a Bíblia chama de morte física. Para o incrédulo, a situação é mais difícil. Para aqueles que não aceitam a Cristo, e é sabido de vós outros, a situação é muito mais complicada do que nós podemos entender ou mesmo diagnosticar. Segundo a Bíblia, para o incrédulo, quando ele morre, a sua entrada é no Hades. A palavra Hades, ela tem vários significados na linguagem hebraica e na linguagem grega, é traduzido como Sheol, ou no grego Hades, ou no hebraico Sheol, que para o judeu é sepultura, inferno, mundo dos mortos, mundo dos mortos. Então tem vários significados a palavra Hades ou a palavra Sheol. Lucas capítulo 16, versículo 22 ao 23 vai falar do jovem que morreu, Lázaro e o rico, e ele lá no Hades, lá no Sheol, ele levantou os seus olhos e viu. Porém, queridos, escatologicamente falando, segundo a Bíblia, diz que havia um abismo entre o lado do seio de Abraão e o lado onde estava o jovem rico, que é chamado de Hades na Bíblia, certo? É chamado de Hades ou Sheol, lugar dos mortos, lugar dos separados. Então, esse homem gritou, havia um abismo, e segundo alguns estudiosos, rabinos das Escrituras, diz que esse abismo é chamado de Tártaro. Tártaro significa o mais profundo dos abismos, e segundo Apocalipse capítulo 9, esse Tártaro, que é o mais profundo dos abismos, é onde estão todos os espíritos, os piores espíritos aprisionados, que vão ser soltos no dia da grande tribulação. Apocalipse capítulo 9 fala que um anjo ele vai descer com uma chave e vai soltar, e do poço do abismo vai sair gafanhotos. A Bíblia fala de gafanhotos, demônios transformados, que vão atormentar a terra. E a Bíblia diz que nesse período, no capítulo de número 9, versículo 5, 6, diz que o homem desejará morrer e a morte vai fugir dele. Então esses demônios, esses tártaros, estão presos nesses lugares. Os piores demônios estão aprisionados para o dia da grande tribulação, onde Deus vai dar liberdade, ou vai dar voz de soltura, para que esses demônios sejam soltos e comece a fazer a catástrofe sobre a terra. Então, essa morte aqui para os incrédulos, quando ele se emancipa a morte física, ele vai diretamente para o Hades ou Sheol. Apocalipse 20, 13, você pode conferir depois isso aí também, Apocalipse, capítulo 20, o versículo de número 13, vai falar sobre essa questão de morte física, da morte do ímpio, quando ele está fora da presença de Deus.
né? Diz Apocalipse assim, e deu ao mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. A morte e o inferno deu os mortos que nele havia. Então quer dizer que já existia morto lá no inferno. Veja Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 13. Nós vamos ler aqui para vocês entenderem melhor, né? E diz assim, Apocalipse 20, 13: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então você entende aqui que o inferno está dando os mortos. Então que lá já existem pessoas que já morreram e infelizmente estão nesse lugar chamado lugar de perdição. Eles simplesmente, o inferno devolveu para que fosse julgado, passar pelo julgamento do grande trono branco, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todos irão ser julgados perante Deus. Então os mortos, o mar, o inferno, tudo deve os seus mortos. Então quando o Apocalipse capítulo 20, versículo 13 diz que o inferno deu os seus mortos, quer dizer que lá já tinha pessoa que estava em tormento. E esse lugar é chamado de Hades. Existem várias crenças acerca disso aqui, certo? Como eu falei, os judeus acreditam que Hades é sepultura, certo? Abismo, certo? Lugar de tormento, outros dizem que é inferno. Então, segundo a Escritura, existe esse lugar que está reservado, pelo menos segundo alguns estudiosos, diz que isso não é ainda o lago de fogo, isso aí é a antecâmara do inferno, é um lugar de aprisionamento para aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador e estão esperando o dia do julgamento final. Então, isso é chamado de morte física. Nós vamos falar agora da segunda morte, que também é uma morte muito interessante, que a Bíblia chama de morte espiritual. Então são 3 tipos de morte na Bíblia. A morte física, você já entendeu que é a emancipação do corpo, quando a alma sai do corpo do homem, ele passa pela morte física. Porém há 2 estágios, os que morrem com Cristo e os que morrem sem Cristo. Os que morrem com Cristo estão no paraíso, os que morrem sem Cristo estão no Hades. A segunda morte é chamada de morte espiritual. É quando o homem está longe de Deus. Essa é uma morte que o homem está vivo, mas ao mesmo tempo está morto. Parece até uma loucura, né? Uma controvérsia, né? Parece até uma ambiguidade, né? Um doce pensamento. O camarada vivo e ao mesmo tempo morto. Que morte é essa? É a morte quando o homem está longe de Deus, quando ele está separado de Deus. O homem vivo, fisicamente falando, fisicamente vivo, mas espiritualmente morto. Isso é chamado de morte espiritual. Jesus Cristo, um dia pregando a palavra, chegaram alguns homens e disseram para ele: Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Jesus disse: deixe os mortos sepultar os mortos. Você está entendendo? Deixe os mortos espirituais sepultar os mortos físicos. Entendeu? Então essa morte que Jesus falou é a morte espiritual. É quando o homem está longe de Deus. Agora há uma expressão enigmática nisso aqui. Por que eu escrevi o nome Adão morreu com 930 anos em Gênesis 5 e 5? A Bíblia diz que quando Deus fez Adão, Deus disse para ele, no jardim do Éden: de toda árvore do jardim comerei livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrereis. A pergunta que eu deixo para vocês é essa: quando Adão comeu aquele fruto proibido, quando ele tocou no fruto proibido, Adão morreu? Adão morreu ou não morreu? Espiritual. Adão não morreu, porque ele morreu com 930 anos. Então que morte era essa que ele estava falando? Espiritual. Que Deus estava falando? Morte espiritual. Quando Adão comeu, ele não morreu
fisicamente, mas espiritualmente ele morreu. Quando Deus falou, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer, já estava falando da morte espiritual. Adão iria ficar separado de Deus. Adão não iria mais ter uma intimidade com Deus, iria ter uma comunhão com Deus. Então, quando o homem ele está longe de Deus, ele está morto espiritualmente. Então, essa é a morte que a Bíblia está falando. A segunda morte é a morte espiritual. É quando o homem se separa de Deus e não tem mais aquela intimidade com o Senhor. Então a Bíblia chama ela de morte. Porém Tiago diz, se você observar Efésios 2:1, né, diz que aqueles que aceitam a Cristo, 1 Cristo João também, acho que é 3:14, que aqueles que aceitam a Cristo, ele passa da morte para a vida. Então essa morte que a Bíblia está se referindo não é uma morte física, essa é a morte espiritual. Então é essa morte aqui que você precisa entender, que o homem às vezes está vivo, mas fisicamente, mas espiritualmente ele está morto, porque ele não tem nada com Deus. Isso acontece em todas as áreas, até dentro da igreja. Muitos cristãos acharam que está vivo, mas já está morto há muito tempo. Então isso é chamado de morte espiritual, e a gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de morte, porque ela é sorrateira, ela é muito lenta e ela vem aos poucos, e quando a gente menos esperar, a gente já estamos mortos espirituais. E é justamente isso que o diabo quer fazer, porque o interesse do diabo não é simplesmente matar fisicamente, ele quer que o homem morra espiritualmente, porque é essa morte que vai determinar como será a minha entrada e a minha vida e a minha conduta no outro lado da vida, vida após morte. A Bíblia não vai falar muito acerca desse assunto, só diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. Então, está ordenado ao homem morrer uma só vez, e aí se referiu à morte física, porque depois vem o acerto de conta. Então isso é chamado de morte espiritual. Quando Adão, ele pecou, quando Adão comeu daquele fruto, Adão morreu espiritualmente. Ele viveu 930 anos morto. Parece uma loucura, né? Ele viveu 930 anos mortos espirituais, porque se afastou da presença de Deus. Então Jesus falou daquela, porém Deus, ele providenciou um cordeiro, providenciou um escape, providenciou uma saída para o ser humano. A terceira morte é chamada de morte eterna. Essa é uma das piores mortes, tá? A morte física, a morte espiritual, que a morte espiritual ela vai dar justamente nessa morte eterna. Não se compara a essa morte aqui. A morte eterna ela é chamada de morte da separação do homem com Deus totalmente. É quando o homem não tem mais como viver na eternidade. Então ela é chamada de morte eterna. Apocalipse fala do lago de fogo, né, que vão ser jogados, aí os versículos que eu deixei para vocês entenderem, Tiago 5:19, 20, Apocalipse 22, versos 11, Apocalipse 20, 14 e 15, Apocalipse 21 e o versículo de número 8. Eu vou ler esse último aqui, 28 de Apocalipse, para vocês entenderem o que é a morte eterna. É a separação total de Deus. O homem não viverá mais com o Senhor, e aí haverá trevas totalmente na vida dessa pessoa, e ele vai passar a conviver ou a viver eternamente no lago de fogo. Apocalipse 21, 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? A segunda morte. Então, essa é a parte da morte eterna. O ser humano ele vai
se ele continuar essa morte física aqui, o que interessa é como você está andando com Deus. Se você estiver na presença de Deus, essas outras aqui vai dar tudo certo, porém essa aqui é perigosa, porque às vezes a gente está vivo, mas espiritualmente está morto. Aí é um perigo, porque posso estar vivo fisicamente, mas a minha alma, o meu espírito está morto espiritualmente. Então, se eu continuar com esse espírito morto, que vai parar é na morte eterna. É um perigo. O ser humano, ele está morto espiritualmente, certo? Então, esses são os 3 tipos de morte que a Bíblia ela fala para nós e para que nós venhamos entender. Agora, eu gostaria de falar com vocês sobre a escatologia, sobre o arrebatamento. Você já entendeu que esses são os 3 tipos de morte: física, espiritual e eterna, cada um em seu patamar. Aqui é o homem vivo e espiritualmente morto, aqui é o homem morto fisicamente, e aqui é o homem que já morreu, condenado, e não tem como mais ser salvo. Ele vai ser condenado eternamente, porque morreu sem a presença de Cristo, tá certo? Então, agora nós iremos passar para uma fase mais importantíssima, que eu acredito, é que hoje nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão tudo, principalmente os cristãos, com o que está acontecendo no mundo de hoje, está tudo aí embananado, sem saber o que fazer. Outros estão dizendo: meu Deus, será que a igreja já está na tribulação? A igreja está passando pela tribulação? A igreja já está na tribulação, ou ela vai passar, ou ela não irá passar por essa tribulação? Então nós vamos mostrar aos irmãos aqui 3 vertentes, 3 etapas, certo? Eu quero mostrar a vocês 3 vertentes acerca desses acontecimentos, certo? Existem pelo menos 3 correntes de opiniões, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês nos acompanhar esse estudo bíblico sobre o arrebatamento da igreja. Três correntes de opiniões, tá? Pronto. 3 correntes de opiniões sobre o arrebatamento. Existem 3 opiniões, 3 teorias, a respeito do arrebatamento da igreja. Em que estágio nós estamos? A igreja passará pela tribulação? A igreja passará pela metade ou pela grande tribulação, ou a igreja não passará pela tribulação? Essas são as 3 linhas de pensamentos descorrentes sobre o arrebatamento. Existe nessa linha de pensamento os primeiros. Dois pontos. Os pré-tribulacionistas. Essa é a primeira corrente que a gente queremos mostrar para vocês aqui, acerca sobre o arrebatamento. Depois vocês tiram as suas conclusões aí, se realmente, qual é a crença que vocês realmente se adaptam mais. Existem 3 opiniões descorrentes sobre o arrebatamento. Eu estou mostrando a primeira,
que é pré-tribulacionista. Né? E o que é um pré-tribulacionista? Deixa eu colocar para você essa linha de pensamento. Né? Pronto, aí ó. Essa linha de pensamento sobre pré-tribulacionista, ele defende a volta de Cristo em duas etapas. Os pré-tribulacionistas, eles defendem o arrebatamento, a vinda de Cristo em duas etapas. A primeira etapa, tá? Segunda, pronto, vamos lá. A linha de pensamento dos pré-tribulacionistas defende a volta de Cristo em duas etapas. Primeiro, secretamente para buscar a igreja. Essa é a primeira etapa que os pré-tribulacionistas defendem, certo? A segunda etapa é que Jesus Cristo voltará em glória visível após a grande tribulação. Aí onde é que está escrito? Segundo os pré-tribulacionistas, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Certo? Que Jesus Cristo virá em glória e todos os olhos verá. Está escrito na Bíblia, né? Que eis que eu venho com as nuvens e todos os olhos verá, até mesmo aquele que os transpassaram. Então, segundo os pré-tribulacionistas, primeiro Jesus Cristo vai vir para arrebatar a igreja. Isso aqui está em Tessalonicenses, né? Eu acho que é 1 Tessalonicenses, para a memória, capítulo 4, versículo 16 e 17, certo? Então, fala sobre o arrebatamento da igreja, okay? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Então, a primeira defesa dos pré-tribulacionistas é que Jesus Cristo virá secretamente. Isso é chamado de arrebatamento. E o que é arrebatamento na Bíblia? Arrebatamento é tirado com força, é puxado com velocidade, é tirado com impacto, certo? Sem querer, é uma coisa que foi puxada como imã, puxa o metal. Isso é arrebatamento, é tirado com muita força, com muita violência. Então, para os pré-tribulacionistas, a volta de Cristo se dará nos ares, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e a segunda vinda de Cristo, que será depois da grande tribulação, Apocalipse capítulo 1, 7, que todos os olhos verá, segundo os pré-tribulacionistas, né, ou essa vertente ocorrente de pensamento, diz que esse será o período onde Israel estará sendo
oprimido pelo anticristo. Israel estará sendo subjugado. Daniel capítulo de número 9, versículo 27, está escrito que ele, o anticristo, fará um pacto com Israel por uma semana. Segundo alguns estudiosos, diz que um dia é equivalente ali a um ano, correto? Então diz que é 7 anos, e ali ele cessará na metade da semana, que é 3 anos e 6 meses. Por isso que, segundo os pré-tribulacionistas, a tribulação ela está dividida em 2 etapas: tribulação e grande tribulação. A tribulação será 3 anos e 6 meses, onde haverá paz e segurança, certo? E ele firmará um concerto com Israel. Na metade da semana, que é nos 3 anos e 6 meses, ele cortará todos os pactos com Israel, e aí virá sobre as asas da abominação o assolador, e aí vai fazer guerra a Israel. Segundo alguns estudiosos, diz que nesse período Israel já está desarmado, já está desprovido, e todas as nações estão reunidas para destruir Israel. É quando Cristo voltará em glória. Ali vai para Apocalipse capítulo de número 19, versículo 11 por diante, que eis que o Senhor vem com um cavalo branco, com os seus santos anjos, né? E virá para subjugar, vem com as vestes vermelhas, salpicado de sangue, e com um sopro da sua vinda, ele destruirá todas as nações que estarão se levantando contra Israel. Então, esse período será um período em que todos os olhos verão. Aí alguém pergunta: pastor, como é que todos os olhos vai ver Jesus Cristo voltando? Na segunda etapa, segundo o pensamento pré-tribulacionista. Como é que nós vamos entender e saber que todos os olhos vai ver Jesus Cristo voltando? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quem aqui já acompanhou guerra pela televisão? Lá do outro lado do Oriente Médio, quase todo mundo aqui já ouviu falar de guerra e não precisou estar lá para presenciar os bombardeios que existiram em outros países e em outras cidades. A gente vê os foguetes indo de um lado para o outro, as guerras acontecendo, e as redes de telecomunicações, via satélite, eles transmitem essas guerras para todo mundo. Então, todas as guerras, eles são transmitidas via satélite, né? Televisionadas, eles são filmadas. Então, segundo alguns estudiosos, diz que nesse período que todas as câmeras estiverem voltadas para Israel, e dizendo: Israel acabou, o povo santo, as nações se revoltaram contra Israel, não tem mais jeito, Israel está cercado, e todos estão filmando